que você está disposto a fazer para ganhar como herança o reino dos céus? O que você está disposto a renunciar, a perder nesse mundo para herdar o reino dos céus? Essa pergunta é importantíssima e é a pergunta de R$ 1.000.000, querido. A mais importante, porque a finalidade de tudo isso aqui, queridos, é o céu. É o céu. Trabalhe, estude, namore, se relacione, tenha filhos, tenha família. Tudo isso é importante. Viaje, seja feliz. Mas, sobretudo, ame Deus sobre todas as coisas, porque tudo isso aqui passa, queridos. É uma verdade incontestável. E o que você está disposto para alcançar o reino dos céus? Se está disposto, fique comigo alguns minutos para nós meditarmos a vida de Santo Antão. Alguém muito disposto, muito determinado, que lutou para amar a Deus sobre todas as coisas e alcançou o reino dos céus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, Jesus diz: desde os dias de João Batista, o reino dos céus vem sofrendo violência, e só os violentos o herdarão. O que significa esses violentos? Aqueles que lutaram contra o mal, contra o vício, contra a desordem, aqueles que gastaram tempo se preenchendo, se abastecendo de Deus, da espiritualidade, as armas que nos ajudarão a alcançar o reino dos céus. A renúncia, a vida de oração, a meditação dos santos, a oração, queridos, diária, tão importante, a adoração, a Eucaristia, a vivência dos sacramentos. O livro de Jacopo de Varazé, Legenda Áurea, Vida dos Santos, nos traz na página 171 a vida de Santo Antão. E eu leio com você. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nesse canal e compartilhe, por favor. Escreva o que você está disposto aí nos comentários a fazer para alcançar o reino dos céus. Detalhe aí nos comentários o que você está disposto a fazer para alcançar o reino dos céus. Diga a Jesus o que você está disposto. Vamos lá? Então tenha disposição, fique comigo aqui só alguns minutos. Veja, Antônio, porque Santo Antônio, ele se consagrou à forma Santo Antão, o seu nome, para não confundir com Santo Antônio de Pádua, mas o seu nome é Santo Antônio, o Antão do deserto, o anacoreta. Antônio vem de Ana, embaixo, e Tênis, aquele que abraça as coisas do alto e despreza as da terra. Aliás, ele desprezou o mundo que é imundo, inquieto, transitório, enganador, amargo. Eis o que diz Agostinho a esse respeito, Santo Agostinho. Ó mundo imundo, por que tanto barulho? Por que se aplica em nos perder? Por que quer nos reter e foge? Que faria se fosse permanente? Quem você não enganaria se fosse doce e não apenas mentiras amargas que parecem doces? Atanásio escreveu sua vida. Santo Atanásio foi quem escreveu a vida de Santo Antão, um contemporâneo. Santo Atanásio é outra figura gigantesca. Santo Atanásio dizia: se o mundo for contra a verdade, eu serei contra o mundo. Extremamente perseguido. O grande Atanásio de Alexandria, grande bispo fiel à igreja, defensor da igreja. Ele escreveu sobre Santo Antão. Ponto primeiro. Antônio tinha 20 anos quando ouviu ler na igreja: se você quiser ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele então vendeu todos os seus bens, distribuiu-os aos pobres e levou uma vida eremítica, uma vida isolada, uma vida na oração, uma vida na contemplação, uma vida no deserto. Viveu em um cemitério, Santo Antão, para amar perfeitamente a Deus. Teve, por isso, de suportar incontáveis tormentos da parte dos demônios. Os demônios tentaram, sem pausa, Antão, mas ele venceu em Cristo Jesus. Certa vez em que, ajudado pela fé, superou o desejo de fornicação, o desejo sexual, o desejo da carne. Rezou e pediu para ver o diabo que seduziu os jovens. Ele rezou e pediu para ver o diabo que seduzia os jovens. Este então apareceu sob o aspecto de um menino negro e confessou-se vencido por ele, que por sua vez disse: você é tão pequeno que daqui para frente não o temerei mais. Ele pediu para ver o diabo e o diabo apareceu para ele.
em forma de um menino negro. E ele disse então ao diabo: você é tão pequeno que daqui para frente não vou temê-lo mais. Não vou. Outra vez, quando penitenciava num túmulo, uma multidão de demônios surrou com tal violência que a pessoa que lhe trazia comida levou-o nos ombros pensando que estivesse morto. Quando todos choravam seu falecimento, Antônio recobrou vida e fez com que seu servidor o levasse de volta para o mesmo túmulo. Novamente ali estendido, apesar da dor de seus ferimentos, desafiava os demônios para novas lutas. Estes então lhe apareceram sob a forma de diferentes feras que dilaceraram seu corpo, adentadas, chifradas e unhadas. Mas de repente apareceu uma claridade admirável que pôs os demônios em fuga e Antônio imediatamente sarou. Tendo reconhecido que Cristo estava ali, falou: onde você estava, bom Jesus? Onde estava? Por que não estava aqui desde o começo para me socorrer e curar minhas feridas? O Senhor respondeu: Antônio, eu estava aqui, mas ficava vendo-o combater. Como você lutou com vigor, tornarei seu nome. Como você lutou com vigor, tornarei seu nome célebre em todo o universo. Jesus estava ali vendo a luta de Antão contra os demônios e, num certo momento, interviu. Os demônios deram no pé e ele curou as feridas de Antônio. Os santos são esses, queridos, homens e mulheres íntimos de Deus. Seu fervor era tão grande que, no momento em que o imperador Maximiano massacrava os cristãos, ele seguia os mártires a fim de merecer ser martirizado com eles e ficava desoladíssimo por não receber esse favor. Queria ser mártir, queria morrer por Cristo. Gente, que convicção! É um homem que faz violência contra si mesmo. É um homem que está determinado a alcançar o céu. Aí a pergunta: o que você está disposto, ou o que nós, na primeira pessoa do plural, estamos dispostos a fazer pelo reino dos céus? Viajando por outro deserto, encontrou um prato de prata e pôs-se a dizer consigo: como este prato está aqui onde não se vê vestígio humano? Se um viajante o tivesse derrubado, não teria deixado de perceber, tão grande é ele. Isso, diabo, é um artifício da sua parte, mas você nunca poderá mudar a minha vontade. O diabo colocando um prato de prata para tentar Santo Antão. E ao dizer isso, o prato desapareceu como fumaça. Pouco tempo depois encontrou uma grande massa de ouro puro, mas fugiu dela como se fosse fogo. Chegou assim a uma montanha onde passou 20 anos, durante os quais se tornou ilustre por inúmeros milagres. Era considerado santo em vida, porque Jesus, através da sua intercessão, realizava inúmeros milagres. Ele fugia das vaidades, ele fugia do apego às riquezas. Uma vez quando estava em êxtase, viu o mundo inteiro cheio de redes enlaçadas umas às outras e exclamou: ó, quem poderá se soltar delas? E ouviu uma voz dizer: a humildade. Gente, a humildade nos livra do mal, nos livra do diabo, nos livra do pecado. Outra vez, os anjos começaram a erguê-lo no ar, mas vieram os demônios e impediram-no de passar, argumentando com os pecados que cometera desde o nascimento. Os demônios jogando na cara os pecados que Antão cometeu desde o nascimento. Os anjos disseram aos demônios: vocês não devem contar as faltas que foram apagadas pela misericórdia de Cristo. Mas se sabem de outras que ele tenha cometido desde que se fez monge, apresentem-nas. Tá vendo? Apresente as faltas que ele cometeu depois que foi monge. As que já foram perdoadas, de jeito nenhum. Olha a importância da confissão. O que você confessa, o diabo não tem mais poder, queridos. E como não podiam apresentar nada, Antônio foi livremente elevado pelos anjos antes de ser novamente colocado no solo. Ponto 3. Eis o que o próprio Antônio contou. Um dia vi um diabo de extraordinária estatura, que ousou se dizer força e providência de Deus, e dirigiu-me estas palavras: o que você quer que eu te dê, Antônio? Olha o diabo. Mas eu lhe cuspi na cara, joguei-me sobre ele em nome de Cristo, e ele logo desapareceu. Olha a coragem, gente, para enfrentar o diabo. O diabo
o diabo apareceu-lhe outra vez como um enorme gigante, cuja cabeça parecia tocar o céu. Antônio perguntou quem ele era e soube que era Satanás, que em seguida perguntou: por que os monges me atacam e por que os monges me atacam e por que os cristãos me amaldiçoam? Antônio respondeu: eles têm razão, porque você os importuna frequentemente com seus ardis. E o diabo insistiu: não os importuna em absoluto. Eles é que se atrapalham uns aos outros, porque estou reduzido a nada, já que Cristo reina agora por toda parte. O demônio disse isso, queridos. Certo dia, um arqueiro viu o beato Antônio alegre com os irmãos e isso o indignou. Então Antônio disse: põe uma flecha em seu arco e atire. O arqueiro assim o fez. E como lhe foi pedido que assim o fizesse uma segunda vez e uma terceira vez, ele falou: se continuar atirando tantas vezes, poderei quebrar meu arco. Antônio replicou: o mesmo ocorre no serviço de Deus, que se quiséssemos persistir nele excessivamente, logo estaríamos quebrados. Convém, pois, descansar algumas vezes. Tendo ouvido isso, o homem retirou-se edificado. Antão estava descansando e alegre com os confrades. Um arqueiro viu e ficou indignado. Parece que não se pode descansar, né? O padre não pode ir para a praia, o padre não pode descansar, o padre não pode ter um momento de lazer. Que absurdo, né? E Antão disse: atire uma flecha, atire outra, atire outra. Aí o arqueiro disse: oxe, vai quebrar meu arco. Aí Antão diz: exatamente, se a gente se vier a Deus de forma obsessiva, também vamos nos quebrar. Tem hora que é preciso descansar. Olha a sabedoria, queridos. Uma pessoa perguntou a Antônio: o que devo fazer para agradar a Deus? Antônio respondeu: aonde quer que vá sempre tendo Deus diante dos olhos. Em suas ações, apoie-se no testemunho das Sagradas Escrituras. Em qualquer parte delas que você se detenha, não a deixe depressa demais. Observe esses 3 pontos e será salvo. Ame a Deus, observe as Escrituras e seja fiel na vida de oração. Um abade perguntou a Antônio: que devo fazer? Antônio respondeu: não confiei na sua própria justiça. Domine seu ventre e sua língua. Esqueça as coisas passadas. Não confiar na própria justiça, dominar a língua e os instintos carnais e não ficar preso ao passado. Depois acrescentou: assim como os peixes morrem se ficam algum tempo na terra, assim como os peixes morrem se fincam algum tempo na terra, também os monges que ficam fora da sua Vou de novo. Depois acrescentou: assim como os peixes morrem se ficam algum tempo na terra, fora da água. Depois acrescentou: assim como os peixes morrem se ficam algum tempo na terra, também os monges que ficam fora da sua cela e convivem com as pessoas do mundo logo perdem a resolução que tomaram de viver em retiro. Como o peixe vai morrer fora d'água, se o monge fora da sua cela e vive em frivolidades, e vive em pessoas que não entendem a vida monástica, o monge vai morrer também, vai perder. Quantas vidas religiosas se perderam porque a pessoa deixou de rezar, deixou de viver seu carisma porque queria viver o mundo? Não dá para viver as duas coisas. Olha que conselho, gente. Antônio disse ainda: quem adota a solidão e nela permanece é libertado de 3 inimigos: a audição, a fala e a visão. E então só lhe resta lutar contra seu coração. Se você vive na solidão para Deus, a audição, ouvir o mundo, a fala, falar bobagem, a visão, ver coisas que não acrescentam, que não edificam. Você luta e vence essas 3 coisas, na solidão e no deserto e na oração. Mas fica outra arma, o coração. O coração, gente, a vontade, tantas paixões que devem ser vencidas, Alguns irmãos vieram com um ancião visitar o abade Antônio, que lhes disse: vocês têm um bom companheiro neste ancião. Depois perguntou a este: eles são bons monges, abade? Este respondeu: são bons, mas a casa deles não tem porta, e quem quiser entrar no estábulo e soltar... entra no estábulo e solta o asno.
Com isso queria dizer que facilmente chegava-lhes aos lábios aquele que tinham no fundo do coração. O abade Antônio disse que há 3 movimentos corporais, um que vem da natureza, outro do excesso de alimento, o terceiro do demônio. Havia um irmão que apenas em parte tinha renunciado ao mundo terreno, porque conservara alguns bens materiais. Antônio disse-lhe: vá comprar carne. Ao trazer a carne, ele foi atacado e mordido pelos cães. Então Antônio disse: os que renunciam ao século e querem ter dinheiro são de forma semelhante atacados e dilacerados pelo demônio. Gente, quem fica apegado ao dinheiro, quem quer servir a Deus, mas fica preso ao dinheiro. Não podeis servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o teu Deus. Ele tem uma finalidade, mas não pode ser adorado. É um bom servo e um péssimo senhor. Veja o que ele diz. Antônio, em seu deserto, viu-se certa vez oprimido pelo tédio e disse: Senhor, quero ser salvo, mas meus pensamentos não deixam. Depois disso, levantou-se, saiu e viu alguém que sentava e trabalhava. Depois levantava e rezava. Era um anjo do Senhor que lhe disse: faça a mesma coisa e você se salvará. Trabalhar e rezar, trabalhar e rezar, trabalhar e rezar. Orar et labore. É o lema da vida monacal, de São Bento, inclusive. Um dia os irmãos interrogaram Antônio sobre o estado das almas. Na noite seguinte, uma voz chamou-o: levante-se, saia e olhe. E ele viu um homem muito grande, horroroso, que tocava as nuvens com a cabeça e estendia as mãos para impedir que alguns homens alados voassem para o céu, mas não podia reter outros que voavam sem dificuldade. Ouviu-se cânticos de alegria mesclados a gritos de dor. Ele compreendeu que era a ascensão das almas, algumas das quais eram impedidas pelo diabo, que as retinha em suas redes, que se lamentava por não poder impedir o voo dos santos. O voo dos santos. O diabo não pode impedir o voo dos santos. Outro dia, quando eu trabalhava com os irmãos, Antônio ergueu os olhos para o céu e teve uma visão aflitiva. Prostrou-se e rogou a Deus que impedisse o crime que iria ser cometido. Interrogado pelos irmãos sobre a visão, respondeu com lágrimas e soluços que um crime inaudito ameaça o mundo. Vi, disse ele, o altar do Senhor rodeado por uma manada de cavalos, que com coices quebravam tudo. A fé católica será destruída por um turbilhão pavoroso, e os homens, como cavalos, pilharão as coisas santas. Depois uma voz fez-se ouvir: eles profanarão meu altar com abominações. 2 anos depois, surgiram os arianos, que quebraram a unidade da igreja, macularam os batistérios e os templos e imolaram os cristãos nos altares como ovelhas, os hereges. O Senhor o fez ver que a heresia viria, a heresia ariana, queridos, no século IV. Ário era um padre de Alexandria, um herege que negava a divindade de Cristo. E Santo Antão viu que isso iria acontecer. Olha aí, é o diabo com o seu ardil, enganando os filhos de Deus. A heresia ariana foi terrível, tanto que um santo disse: dormimos católicos e acordamos arianos. A igreja dormiu católica e acordou ariana. Uma peste, o arianismo, negando a divindade de Cristo, quebrando a unidade da igreja. E Antão viu essa ação demoníaca. E essa heresia, de fato, quase assolou a igreja, mas o Espírito Santo foi quem governa e sustenta a igreja e não deixou que a heresia vencesse a verdade católica. Um poderoso nobre do Egito, chamado Baláquio, seguidor da seita de Ário, devastava a igreja de Deus, fustigava as virgens e os monges, despindo-os em público. Antônio escreveu-lhe nos seguintes termos: vejo a cólera de Deus vir se abater sobre você. Pare imediatamente de perseguir os cristãos, antes que chegue a vingança divina, que o ameaça com morte próxima. Gente, escuta isso. Gente, persevera. Esse relato é importantíssimo, meu amado. Compartilhe com alguém. Se você está comigo até aqui, diga: eu estou com você. Só 20 minutinhos. Eu estou com você.
O desgraçado leu a carta, o ariano, que perseguia a igreja, escarneceu dela e jogou-a no chão com imprecações, blasfemando, falando palavrão. Depois de ter surrado rudemente seus portadores, respondeu a Antônio: assim como você faz com os monges, nós também o submeteremos a uma disciplina rigorosa. 5 dias depois, quando montava um cavalo mansíssimo, este derrubou, mordeu e dilacerou suas pernas, levando-o à morte 3 dias mais tarde. O herege caiu de um cavalo mansíssimo que o pisoteou, mordeu, acabou com as pernas dele e ele morreu. Santo Antônio disse que se ele não se convertesse, ele iria morrer. O que aconteceu? Morreu. Alguns irmãos pediram a Antônio umas palavras de salvação. E ele disse: vocês ouviram a palavra do Senhor. Se alguém te bate numa face, apresenta a outra. Responderam: não podemos fazer isso. Antônio, pelo menos suportem com paciência quando forem esbofetados numa face. Eles: tampouco podemos isso. Antônio: pelo menos prefiram ser golpeados a golpearem. Eles: também não podemos isso. Então Antônio disse a um discípulo: prepare alguns petiscos para esses irmãos, porque eles são bem delicados. E dirigindo-se a eles: o que vocês precisam é somente de preces. Precisam de oração, porque não se convertem, porque não abrem o coração. Tudo isso pode ser lido na vida dos padres. Quando o bem-aventurado Antônio chegou à idade de 105 anos, beijou seus irmãos e morreu em paz. No tempo de Constantino, que começou a reinar por volta do ano 340 do Senhor. Constantino II, filho de Constantino. Porque Constantino, o imperador, foi quem deu liberdade de culto aos cristãos em 313. Em 340, na verdade, em 337, Constantino II passou a reinar o império, o filho de Constantino. Ele morreu em 340. Que Santo Antão interceda por nós. Se você ficou até aqui, escreva: Santo Antônio, Antão, rogai por nós. Muito obrigado pela sua perseverança. Você está disposto mesmo a alcançar o reino dos céus. Estamos expostos, né? Então comente e deixa o like. Se gostou, compartilhe e se inscreva nesse canal, porque é necessário e é urgente evangelizarmos. Tchau.